Quem nunca recebeu um conselho na vida foi lá e quebrou a cara porque não seguiu aquele conselho? Quem nunca se estrepou em um relacionamento, numa porta de emprego, às vezes num caminho que a gente pensava que era bom, mas às vezes o Senhor deu um conselho, às vezes falou algo para você e você não seguiu e foi lá e quebrou a cara? Quem nunca passou por isso? E Deus ele tocou no meu coração muito forte para mim gravar sobre esse vídeo, sobre esse tema, para você seguir os conselhos de Deus. Porque muitas das vezes a gente segue caminhos, a gente acha que aquele é o melhor caminho pra gente, que aquela pessoa que a gente está conhecendo é a melhor pessoa para a nossa vida, que aquelas pessoas que a gente anda são os melhores amigos, são as melhores pessoas para estar conosco. Só que às vezes Deus ele escuta conversas que a gente não escuta. Deus ele vê tudo, ele vê o oculto, o profundo, ele vê o que você não vê. Quando você se afasta daquelas pessoas, ele escuta o que aquelas pessoas falam de você. E ele está te dando o alerta hoje para você seguir os conselhos dele, para você confiar nele. Porque muitas das vezes aquilo que você está programando na sua mente, aquilo que você acha que é bom para você, talvez não seja o melhor. E muitas das vezes a gente programa coisas, a gente acha que vai ficar em lugares pelo resto da nossa vida. Só que Deus ele vem e surpreende a gente. Talvez ele já possa ter te dado um aviso, talvez ele possa estar trabalhando na sua mente, fazendo você enxergar coisas que antes você não enxergava. E isso às vezes pode mudar tanto a sua vida. Se você obedecer o que o Senhor tem para você, eu não sei o que ele tem para você hoje. Eu vou ler a palavra em Jeremias 6:19. Eu realmente não sei o que Deus tem para você, mas eu te garanto que ele vai falar grandemente na sua vida. Então deixa o like, se inscreve no canal, porque eu vou entrar em um assunto profundo aqui com vocês. Deus ele tocou muito forte no meu coração para mim gravar esse vídeo. E eu vou ler a palavra com vocês hoje em Jeremias 6:19. Jeremias capítulo 6, no verso 19, tá? Vou ler com vocês assim, que diz assim, ó: E sucederá que, quando dizerdes, por que nos fez o Senhor todas essas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim serei estranhos em terra que não é vossa. O que Deus ele quer dizer com isso? Quando ele te dá um aviso, quando ele fala alguma coisa para você e você ignora, vai lá e quebra a cara, e às vezes volta pedindo perdão, ou às vezes Deus ele te dá um conselho para você se afastar de pessoas e você não escuta o Deus, você não escuta Deus. Você acha que você pode tomar as decisões sozinhos da sua vida. Você acha que você conhece tudo daquelas pessoas que andam com você, mas Deus, ele enxerga o oculto. Deus ele enxerga tudo que você não enxerga. Talvez aquelas pessoas, talvez aquele relacionamento, aquela porta de emprego não seja para você. E quando você não obedece à voz de Deus, muitas das vezes você se pergunta: mas Senhor, por que todas essas coisas estão acontecendo na minha vida? Por que tudo está dando errado? Mas às vezes Deus ele faz você enxergar que você não seguiu os conselhos dele, que talvez aquele relacionamento, quantos e quantos e quantos relacionamentos, quantas portas de emprego, sabe, quantas coisas as pessoas desobedecem a Deus, quantos relacionamentos não são da vontade de Deus. Talvez você acha que essa pessoa é melhor para você, mas Deus ele enxerga, sabe, ele enxerga tudo, tudo que você não vê, ele enxerga. E às vezes ele te avisou. Você foi lá, precisou quebrar a cara e as coisas começaram a dar errado na sua vida. E talvez você tenha se perguntado, sabe? Assim como o povo de Israel se perguntou: por que, Senhor, tá acontecendo tudo isso comigo? Por que essa ansiedade? Por que essas dificuldades? Por que começou tudo a dar errado? O que o Senhor tem contra mim? Mas às vezes você não seguiu o conselho de Deus. E Deus ele pode estar falando na sua vida hoje: segue o meu conselho, se afasta dessas pessoas, segue os meus caminhos, porque os meus caminhos são retos. Tudo que você planeja no seu coração, o seu futuro é a morte, mas o meu caminho é a vida. Às vezes você planeja coisas, você quer seguir por um caminho, porque o caminho do inferno parece o céu,
mas o caminho do céu parece o inferno. É triste falar isso, mas é a verdade. Às vezes o caminho que o Senhor tem pra gente realmente é mais difícil, realmente é mais doloroso, mas é o melhor caminho. Não adianta você correr, você precisa ter paciência, sabe? Não fica ansioso. Se Deus ele tem um relacionamento para você, se Deus ele tem uma porta de emprego, espera, sabe? Não, muitas das vezes Deus ele te promete uma coisa, mas aquilo que aparece na sua frente não é o que Deus quer para você. Às vezes são pratos para você escolher e às vezes você escolhe por emoção, achando que aquilo é de Deus, mas não consulta Deus antes, não pede um conselho, não fala, Senhor, isso aqui é realmente para mim, me mostra qual é a intenção dessa pessoa. Às vezes você não fez isso, às vezes você foi no calor da emoção, às vezes aquilo era um prato do inimigo na sua vida e você foi lá e aceitou. E isso é uma coisa que destrói vidas, famílias. É você não saber discernir o que o Senhor tem para você. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas seguem os caminhos que não são do Senhor? Quantas pessoas são enganadas? Quantas pessoas têm relacionamentos destruídos porque não, sabe, não é da vontade de Deus? Tudo que não é da vontade de Deus não é duradouro, sabe? Pode até tá dando tudo certo no começo, mas chega um tempo que o desgaste aumenta. Chega um tempo que, sabe, começa tudo a dar errado. E às vezes você pode estar se perguntando agora, talvez você esteja com a sua vida quebrantada, talvez você esteja angustiado, mas o Senhor fala que ainda dá tempo de você se arrepender, que ainda dá tempo de você escutar os conselhos dele, que ainda dá tempo de você se afastar daquelas pessoas que ele falou que era para você ter se afastado. Talvez ainda dê tempo. Então obedeça a voz do Senhor. Obedeça o que ele tem para você. Deus ele está falando para você hoje. Segue os meus caminhos. Sabe, não toma as decisões por impulso. Tudo que eu te falei, você não me escutou. Talvez você tenha quebrado a cara ou talvez você esteja pensando em tomar uma decisão precipitada. Talvez você esteja pensando em me desobedecer, mas assim eu falo para você, toma cuidado. Me obedeça. Se afaste daquelas pessoas, se afaste de más amizades, porque as más amizades corrompem os bons costumes, assim dizem crônicas. Então toma cuidado, porque Deus ele tem uma coisa muito grande para você, mas se você aceitar qualquer prato que vir na sua frente, quando Deus te promete um relacionamento, a primeira coisa que vai vir na sua vida vão ser pratos, não vão ser a bênção do Senhor. Deus não vai te prometer uma coisa e logo em seguida vai chegar. Tenha paciência, espere, porque aquilo pode ser um laço do inimigo para a sua vida. Ele envia pratos, envia coisas que não são do Senhor para te destruir. Ele usa aquilo que você sabe que você mais quer. Ele usa aquilo que você é mais frágil. Ele usa no seu ponto fraco. Eu não sei o que você está passando, não sei se é uma porta de emprego, mas obedeça a voz de Deus, porque o que Deus tem para você é grande. Só que não se corrompa pelo primeiro prato que aparecer na sua frente. Saiba esperar, saiba ter paciência, porque é na paciência que o Senhor age.